Capítulo 6. Tudo bem, vamos falar sobre mim. De forma atípica, eu não quero discutir o assunto. Este não é um ponto brilhante na minha carreira e preferiria que a atenção estivesse em pessoas menos esculturais durante a narrativa. Dito isso, sei que alguns de vocês vão se distrair, a menos que eu explique pelo menos um pouquinho. O que aconteceu comigo? Eu não sei, é complicado. Cheguei ao planeta e imediatamente fiquei congelado, incapaz de me mover. Eu estava consciente? Sim, de início. Com o passar dos meses, meus sentidos começaram a se embotar. Eu caí em um tipo de transe. Fiquei inconsciente, quase adormecido. Quando os eventos dessa história ocorreram, Stampa e eu estávamos em Kiharita havia pouco mais de 3 anos, segundo o tempo de Rochar. Então, como eu sei dessa história? Começou com as vozes, diálogos, coisas ditas por Pintor quando estava perto de mim, outras por Yumi, cujos comentários eram mais baixos, distorcidos e distantes. A partir dali, minha percepção despertou e fiquei consciente de imagens visuais como se estivessem sendo bem pintadas para mim, em magenta e azul petróleo, diretamente no meu cérebro. Às vezes eu via o que estava acontecendo como representações tênues, só duas linhas que lembram a forma de pessoas. Em outras ocasiões eu via pinturas ou imagens em movimentos. Parecia ter algum controle sobre o que as imagens se tornavam, dependendo do meu nível de atenção. Até hoje, não sei explicar completamente por que isso aconteceu. Tem algo a ver com a conexão entre nós, embora a maneira complexa como essas coisas interagem às vezes possa confundir até os arcanistas mais astutos. De qualquer modo, posso dizer que, fosse lá o que estivesse acontecendo com o pintor e Yumi, tinha relação com o que estava acontecendo comigo, que a história deles era a minha história, só que sem toda a parte de congelado, pintado de cobre, incapaz de interagir com os arredores. Então, por favor, prestem atenção neles, porque eu certamente não vou a lugar nenhum, nem farei nada interessante, não tão cedo. Yumi despertou no chão de sua carroça, embaixo de um cobertor. Ela havia sido banhada, vestida na sua camisola formal e colocada ali, cercada por pétalas de flores em um círculo, junto com um anel de sementes para dar sorte. A luz das estrelas formava um quadrado ao redor dela, atravessando a janela para espiá-la. Dolorida e ainda exausta, apesar das horas de sono, Yumi estava encolhida sob o cobertor. Eles deviam estar fazendo uma pausa nas suas viagens. O ar frio da noite havia aliviado o pior do calor do chão, e sua carroça havia sido baixada para que o chão de pedra pudesse se esquentar no calor restante. Normalmente, ela adorava isso. Havia um conforto único em poder se enrolar num cobertor e cozinhar na radiância do chão. Era quase como se o próprio planeta estivesse lhe emprestando sua força. Yumi ficou ali por algum tempo tentando se recuperar. Sabia que deveria sentir orgulho de sua realização, e praticamente qualquer outra pessoa teria sentido isso. Mas ela só se sentia cansada e culpada pela falta das emoções apropriadas. E ainda mais cansada, porque esse tipo de culpa é um fardo imenso, mais pesado do que as pedras que ela havia movido mais cedo. Por fim, ela sentiu vergonha, porque a culpa tem grande número de amigos e mantém seus endereços à mão para fazer convites rápidos. O calor passava ao redor de Yumi, mas não parecia entrar nela. Ele a cozinhava, mas ela parecia crua no interior. Permaneceu ali até que a porta se abriu. Você poderia ter ouvido os passos com tamanco se aproximando primeiro, mas Yumi não notou. A figura na porta, nas profundezas da noite,
Aquela figura era pouco mais do que uma mancha de tinta em papel preto. Esperou até que Yumi finalmente levantou os olhos, percebendo que andara chorando. As lágrimas atingiram o chão e não se evaporaram imediatamente. Como fui hoje, Liyun? Finalmente perguntou Yumi, ficando de joelhos. Você fez o seu dever, replicou Liyun, sua voz baixa, mas ríspida, com o papel sendo rasgado. Eu nunca ouvi falar de uma Yoko Rígio invocando 37 espíritos em um dia, disse Yumi esperançosa. Não era função de sua supervisora elogiá-la, mas seria agradável ouvir as palavras dela mesmo assim. Sim, disse Leon, e isso vai levantar questões. Você sempre foi capaz de fazer isso? Estava se contendo em outras cidades, recusando-se a abençoá-las como fez com essa? Eu tenho certeza de que foi a sabedoria dentro de você, escolhida, continuou Leon, que a fez agir assim. Tenho certeza de que não é você se esforçando demais, de modo que a próxima vila à espera receberá uma bênção muito menor e, portanto, achará que eles mesmos são menos dignos também. Yumi sentiu náuseas diante desse pensamento. Seus braços pendiam do lado do corpo, porque movê-los era doloroso. Vou trabalhar duro amanhã. Tenho certeza de que vai. Li Yun fez uma pausa. Eu detestaria pensar que treinei uma Yoki Rijo que não sabe manter um ritmo apropriado. Também detestaria pensar que sou uma professora tão ruim que minha estudante pensou que era sábio fingir ter um potencial menor para ter menos trabalho. Yumi se encolheu mais ainda, fazendo uma careta devido aos espasmos de dor dos músculos dos braços e das costas. Mesmo com grande sucesso, ao que parecia, ela não havia feito bastante. Nenhuma das duas coisas é verdade, felizmente, sussurrou ela. Vou dizer à vila de Gongsha, disse Li Yun, que eles podem se preparar para a visita de uma Yokuhijo poderosa amanhã. Obrigada. Posso oferecer um lembrete, escolhida? Yumi olhou para cima e de onde estava ajoelhada. A perspectiva fazia Li Yun parecer ter 3 metros de altura. Uma silhueta contra a noite. Um recorte com um espaço vazio no meio. Sim, disse Yumi. Por favor. Você deve se lembrar, disse Li Yun, que há um recurso para esta terra, como a água do poço de vapor, como as plantas, a luz solar e os espíritos. Se não se cuidar, vai desperdiçar a grande posição e a oportunidade que recebeu. Obrigada, sussurrou Yumi. Durma agora, por obséquio, escolhida. É preciso talento verdadeiro para usar um título honorífico como um insulto. Tenho que dar crédito a Leon por isso. É uma cortesia profissional de um canalha horrível para outro. Leon se virou para partir. Então hesitou, olhando sobre o ombro para Yumi. Eu sinto que, começou ela em um tom extremamente perturbado, que isso vai acontecer de novo. A menos que eu faça alguma coisa. Estou falhando como sua supervisora. Talvez vou buscar conselho. Deve haver algo que eu possa fazer. Ela fechou a porta com um estalo e Yumi baixou os olhos. Ela não voltou a dormir. Estava sentindo demais. Não apenas dor, não apenas vergonha. Outras coisas rebeldes. Entorpecimento, frustração, até raiva. Ela se levantou e caminhou pelo chão de pedra cálida da carroça até a janela. Como ainda não haviam partido, deviam estar perto, senão já estariam a caminho. Dali ela podia ver, iluminada pelas estrelas, uma coleção de centenas de plantas individuais que baixavam do céu à medida que as térmicas esfriavam. Elas giravam e se deslocavam preguiçosamente junto da pedra, seus bolsões de gás,
um sob cada 4 folhas largas por planta, lentamente se reinflando, as hastes sustentando o cacho de sementes crescendo no topo. Os escadrianos chamariam isso de arroz, um tipo de grão que é menor e mais fino do que aqueles que vocês comem em rochar. Não era exatamente arroz. A palavra local era mingo, mas ele fervia quase do mesmo jeito, exceto por ser da cor de um roxo profundo, então vou usar a palavra mais familiar. Enquanto Yumi assistia, uma dúzia de plantas de arroz pegou uma térmica rebelde e disparou para o alto, e então flutuou preguiçosamente para baixo outra vez. Criaturinhas rastejavam sobre elas, procurando algo para mastigar enquanto evitavam serpentes. Tanto as presas quanto os predadores dormiam nas árvores durante o calor. Se tivessem sorte, ou azar, dependendo da perspectiva, escolhiam árvores diferentes. Uma rajada através do campo fez com que as plantas tremessem e balançassem para um lado, mas os fazendeiros noturnos seguiam em frente, balançando grandes leques para manter as colheitas contidas. Em algum lugar distante na vila, um corvo gigante grasnou. Eles não eram tão grandes como todos diziam. Nunca vi nenhum do tamanho de um homem crescido. Eram mais do tamanho de uma criança de 7 ou 8 anos. Um corvideiro da vila logo silenciou o animal com palavras tranquilizadoras. Yumi desejava ter alguém para confortá-la. Em vez disso, apoiou os braços doloridos no parapeito da janela e fitou as plácidas safras que giravam preguiçosamente, disparando para o alto de vez em quando. Uma árvore amarrada ao lado de uma carroça tremia na brisa, e seus galhos lançavam linhas de sombra pelo rosto de Yumi. Talvez ela pudesse apenas se arrastar para fora da janela e começar a andar. Nenhum fazendeiro noturno deteria uma Yokirijo. Ela teria, ela teria sentido vergonha daquele pensamento, mas era uma taça cheia de vergonha no momento. Uma taça cheia até o topo não consegue comportar mais nada. Ela transborda, então ferve no chão. Ela não fugiria, mas naquela noite desejou poder fazê-lo. Desejou poder escapar da prisão de sua camisola cerimonial. Ela não tinha permissão nem de dormir como uma pessoa normal. Precisava ser lembrada até por sua roupa de baixo do que ela era. Escolhida no nascimento, abençoada no nascimento, aprisionada no nascimento. Eu, disse uma voz na sua mente. Eu compreendo. Yumi se assustou, girando o corpo. Então sentiu algo, um, um espírito. Sua alma vibrou com aquela presença que era poderosa. Selada, disse o espírito. Você foi selada. Espíritos compreendiam os pensamentos dela. Isso era parte da sua bênção. Mas muito raramente respondiam a qualquer coisa que uma Yokirijo pensava. Ela só ouvira falar disso em histórias. Eu sou abençoada, pensou Yumi para ele, curvando a cabeça, subitamente se sentindo extremamente tola. Como havia deixado sua fadiga levá-la a contemplações tão insanas? Iria enfurecer os espíritos. Subitamente teve uma terrível premonição. Os espíritos se recusando a ser atraídos para suas performances. Vi-las ficando sem luz, sem comida por causa dela. Como ela poderia rejeitar? Não, pensa o espírito. Você está aprisionada. E nós estamos aprisionados, como você. Yumi franziu a testa, voltando-se para a janela. Havia algo diferente naquela voz, naquele espírito. Ele parecia tão cansado e estava distante, quase em tala. Ela olhou para o céu resplandecente e para a brilhante estrela diurna mais forte do que todas as outras.
Será que o espírito estava falando com ela de lá? Você trabalhou tão duro hoje, disse o espírito. Podemos dar algo a você? Um presente? Yumi teve um sobressalto. Ela havia lido aquela história. A maioria das culturas tem algo similar. Algumas são terríveis, mas aquele não era um desses lugares. Ali, as dádivas dos espíritos sempre eram associadas com aventuras maravilhosas. Mas ela não queria, mas ela não deveria querer uma aventura. Hesitou. Oscilou como uma pedra desequilibrada. Então, naquele que foi o momento mais difícil da sua vida, baixou os olhos. Vocês já me abençoaram, disse ela, com o maior dom que uma mortal poderia ter. Eu aceito meu fardo. É o melhor para o meu povo. Perdoe meus pensamentos ociosos mais cedo. Como desejar, disse o espírito distante. Então, poderia nos conceder uma dádiva? Yumi levantou os olhos. Isso nunca havia acontecido nas histórias. Como? Perguntou ela. Nós estamos selados, aprisionados. Ela olhou de relance para o canto da carroça, onde uma luz espiritual, as esferas se tocavam para desligar a luz à noite, jazia uma bancada. Era idêntica àquela que ela fizera mais cedo. Uma esfera luminosa, outra escura. Aprisionadas? Não, pensou o espírito. Essa não é nossa prisão. Nós temos uma existência mais terrível. Pode nos libertar? Você vai tentar? Existe alguém que pode ajudar. E espíritos em dificuldades? Ela não sabia o que podia fazer, mas era seu dever cuidar deles. Sua vida era servir. Ela era Yoki-Hijo, a garota dos espíritos primordiais dominantes. Sim, disse ela, curvando novamente a cabeça. Diga-me do que precise e farei o que puder. Por favor, ele disse. Liberte-nos. Tudo ficou preto.